Você já se perguntou o que realmente acontece nos bastidores do Vaticano quando um papa morre? Segredos guardados há séculos, rituais sagrados e um conclave envolto em mistério. Hoje, vamos desvendar tudo. Você sabia que, ao morrer um papa, um dos rituais mais antigos e secretos da humanidade é imediatamente ativado no coração do Vaticano? Prepare-se para descobrir os mistérios do conclave, os rituais ancestrais e o fascinante processo que escolhe o novo líder da Igreja Católica. A morte de um papa é um momento que abala não apenas a Igreja Católica, mas reverbera por todo o mundo. Quando o líder de mais de 1 bilhão de fiéis parte deste mundo, inicia-se uma sequência de rituais ancestrais, envolvidos em tradição, simbolismo e, sim, mistério. Hoje, vamos adentrar os corredores do Vaticano para desvendar o que realmente acontece nos bastidores quando o trono de São Pedro fica vazio. Imagine a Praça São Pedro completamente tomada por uma multidão silenciosa. A notícia acabou de se espalhar. O Papa faleceu. O sino da Basílica de São Pedro não toca o tradicional som alegre, mas ressoa em um tom solene, anunciando ao mundo que o líder espiritual da Igreja Católica deixou este plano terreno. O que poucos sabem é que esse momento marca o início de um dos processos mais secretos e fascinantes do mundo moderno, a transição papal. O primeiro ato desse grande drama ocorre quando o Camerlengo, o cardeal responsável pela administração da Santa Sé durante o período de sede vacante, se aproxima do corpo do Papa. Em uma cerimônia que remonta a séculos, ele chama o pontífice pelo nome de batismo, não pelo nome papal, 3 vezes. O silêncio que responde é a confirmação oficial da morte. Com um pequeno martelo de prata, o camerlengo toca levemente a testa do falecido Papa e declara oficialmente: o Papa está verdadeiramente morto. Este ritual, aparentemente simples, carrega consigo séculos de história. Foi criado em uma época em que a medicina não oferecia meios confiáveis para confirmar a morte, e histórias de pessoas enterradas vivas aterrorizavam a população. Hoje, obviamente, médicos já certificaram o óbito muito antes desse momento, mas a tradição permanece como um poderoso símbolo de continuidade e respeito. Em seguida, o Anel do Pescador, o selo oficial usado pelo Papa, é quebrado na presença de cardeais. Este ato simboliza o fim de um pontificado e impede a falsificação de documentos papais. Nas próximas horas, o corpo do Papa é preparado para ser exposto aos fiéis. Tradicionalmente, o corpo é embalsamado e vestido com as vestes papais vermelhas, o pálio e outros símbolos do seu ofício sagrado. Durante 3 dias, o corpo fica exposto na Basílica de São Pedro, permitindo que milhares de fiéis prestem suas últimas homenagens. Filas quilométricas formam-se, com pessoas esperando horas para um último momento diante do líder espiritual. É um momento de dor, mas também de reflexão e unidade para os católicos de todo o mundo. Enquanto isso, nos corredores do Vaticano, uma máquina antiga, mas eficiente, entra em funcionamento. A Igreja Católica tem 2000 anos de história e desenvolveu ao longo do tempo um sistema meticuloso para garantir a continuidade do papado. O Colégio de Cardeais assume coletivamente o governo da Igreja durante este período chamado sede vacante, que significa literalmente sede vazia. No 9º dia após a morte, acontece o funeral solene na Praça São Pedro. É um evento de proporções globais, assistido por bilhões de pessoas pela televisão e internet. Chefes de Estado, líderes religiosos e fiéis de todas as partes do mundo comparecem para prestar suas homenagens. O caixão de cipreste, simples mas digno, é colocado diante do altar ao ar livre. Durante a cerimônia, são lidas passagens bíblicas e pronunciadas homilias, que celebram a vida e o legado do Papa falecido. Após a missa fúnebre, o corpo é colocado em um segundo caixão de chumbo, selado com os selos papais, e este é inserido em um terceiro caixão de madeira de carvalho.
Esta tripla proteção simboliza não apenas respeito, mas também a crença na ressurreição final. O corpo é então sepultado nas grutas vaticanas, sob a Basílica de São Pedro, unindo-se fisicamente aos seus predecessores em um dos locais mais sagrados da cristandade. Com o Papa sepultado, inicia-se a preparação para o momento mais misterioso e fascinante de todo esse processo: o conclave. Essa palavra vem do latim conclave, que significa conchave, uma referência direta ao fato de que os cardeais são literalmente trancados até que escolham um novo papa. Uma tradição que se originou de uma necessidade prática. Em 1268, os cardeais demoraram quase 3 anos para eleger um papa, e os cidadãos de Viterbo, cansados da indecisão, chegaram a trancar os cardeais e a reduzir progressivamente sua alimentação para incentivar uma decisão mais rápida. 15 a 20 dias após a morte do Papa, os cardeais eleitores, aqueles com menos de 80 anos, começam a chegar a Roma de todos os cantos do mundo. São aproximadamente 120 homens, representando a diversidade da Igreja global, que carregam nos ombros a responsabilidade de escolher aquele que será não apenas o líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, mas também o chefe de Estado do Vaticano e uma das figuras mais influentes do planeta. Antes do início oficial do conclave, os cardeais realizam várias congregações gerais, reuniões nas quais discutem os desafios que a Igreja enfrenta e, discretamente, começam a sondar possíveis candidatos para o papado. Essas discussões são importantes, mas não vinculantes. A verdadeira decisão só acontecerá dentro da Capela Sistina. Na manhã do dia marcado para o início do conclave, os cardeais celebram a Missa pro Eligendo Papa, missa para a eleição do Papa, na Basílica de São Pedro. É um momento de invocação ao Espírito Santo para que guie suas decisões. Vestidos com suas vestes vermelhas, simbolizando a disposição de derramar seu sangue pela Igreja se necessário, os cardeais caminham em procissão solene da Capela Paulina até a Capela Sistina, cantando o Veni Creator Spiritus, um hino de invocação ao Espírito Santo. Ao entrar na Capela Sistina, cada cardeal faz um juramento de seguir as normas do conclave, manter o segredo das deliberações e votar segundo sua consciência, buscando apenas o bem da Igreja. Então, o mestre de cerimônias proclama o famoso extra omnes, todos para fora. Todas as pessoas que não são cardeais eleitores devem deixar a capela. As portas são fechadas. O conclave começou. O interior da Capela Sistina, transformado para a ocasião, é um cenário impressionante. Sob os afrescos de Michelangelo, especialmente o imponente Juízo Final, estão instalados tronos simples para cada cardeal, cobertos por um dossel. Quando um novo papa é eleito, todos os dosséis são abaixados, exceto o do eleito, simbolizando que agora apenas ele recebe sua autoridade diretamente de Deus. Os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta, uma residência construída especialmente para os conclaves modernos, proporcionando condições dignas, mas simples. Eles estão completamente isolados do mundo exterior. Não há telefones, televisão, rádio, internet ou jornais. Nenhuma comunicação é permitida, a menos que seja por motivos graves de saúde. Para garantir este isolamento, medidas extraordinárias são tomadas. A Capela Sistina e áreas adjacentes são minuciosamente vasculhadas por especialistas em busca de dispositivos de escuta. Aparelhos eletrônicos são proibidos. Janelas são seladas ou cobertas. Um sistema de jamming bloqueia sinais de celular. Até mesmo os encanamentos são inspecionados para prevenir a instalação de microfones. Cada dia do conclave segue uma rotina rigorosa. Os cardeais acordam cedo para celebrar a missa e depois se dirigem à Capela Sistina para as votações. Em cada sessão, podem ocorrer até 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. O processo de votação em si é meticuloso e solene.
Cada cardeal recebe uma cédula retangular onde está escrito Eligo in summum pontificem. Elejo como sumo pontífice. Abaixo dessa frase, o cardeal escreve o nome de sua escolha, disfarçando sua caligrafia para manter o anonimato. Um por um, em ordem de precedência, os cardeais caminham até o altar, segurando sua cédula erguida para que todos vejam, e fazem um juramento. Chamo como testemunha o Cristo Senhor, que me julgará, de que dou meu voto àquele que, diante de Deus, penso que deve ser eleito. Então, cada cardeal deposita sua cédula em um cálice coberto por uma patena, um prato litúrgico, colocado sobre o altar. Este momento é de grande solenidade. O cardeal está literalmente colocando sua escolha sob o olhar de Deus. Após todos votarem, 3 cardeais escrutinadores, escolhidos por sorteio, contam os votos em um processo elaborado que inclui a perfuração de cada cédula com uma agulha através da palavra eligo e o empilhamento das cédulas com um fio. Para ser eleito papa, um candidato precisa receber 2/3 dos votos. Se nenhum candidato alcança essa maioria, as cédulas são queimadas em uma pequena estufa na Capela Sistina, junto com palha úmida ou produtos químicos que produzem uma fumaça preta, visível da Praça São Pedro. Este é o famoso sinal para o mundo. Fumata nera, a fumaça negra. Ainda não há um novo papa. Se um papa é eleito, as cédulas são queimadas com palha seca ou químicos que produzem fumata bianca, a fumaça branca que anuncia ao mundo Habemus Papam. Temos um papa. Este momento é de intensa emoção na Praça São Pedro, onde milhares de pessoas aguardam ansiosamente, observando a pequena chaminé. Dentro da Capela Sistina, o momento da eleição é ainda mais dramático. O cardeal Camerlengo se aproxima do eleito e pergunta: Acceptas ni electionem de te canonice factam in summum pontificem? Aceitas tua eleição canônica como sumo pontífice? Se o eleito responde, accepto, aceito, ele imediatamente se torna o papa. Não há cerimônia de coroação ou investidura necessária. O momento do sim é o momento da transformação. Em seguida, o novo papa escolhe o nome pelo qual será conhecido. Esta tradição iniciou-se no século VI, quando um padre chamado Mercúrio foi eleito e achou inapropriado que um papa levasse o nome de um deus pagão, escolhendo o nome João II. Desde então, a escolha do nome papal tem profundo significado, muitas vezes indicando o tipo de pontificado que o novo líder pretende ter. O novo papa é então conduzido à Sala das Lágrimas, um pequeno aposento adjacente à Capela Sistina, onde encontra 3 vestes papais de tamanhos diferentes, preparadas antecipadamente. Lá, ele troca suas vestes cardinais vermelhas pelas vestes papais brancas, simbolizando sua nova identidade e missão. Enquanto isso, o mundo aguarda ansiosamente. Na Praça São Pedro, a multidão cresce a cada minuto após o sinal da fumaça branca. Finalmente, cerca de 1 hora após a eleição, as cortinas da varanda central da Basílica de São Pedro se abrem. O cardeal protodiácono anuncia ao mundo: Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anuncio-vos com grande alegria. Temos um papa. Ele então revela o nome de batismo do eleito e o nome papal que escolheu. Finalmente, o novo papa emerge na varanda, geralmente com uma expressão que mistura solenidade e surpresa. Ele oferece sua primeira bênção Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. A praça explode em aplausos, bandeiras de diversas nações são agitadas e muitos fiéis choram de emoção. Um novo capítulo na história milenar da Igreja Católica acaba de começar. Nos dias seguintes, o mundo conhecerá melhor este homem que agora carrega um dos títulos mais antigos e significativos da história humana. Sua primeira missa como Papa, suas primeiras palavras e gestos serão minuciosamente analisados em busca de sinais sobre que tipo de líder ele será. O conclave é muito mais que um processo de eleição.
É um ritual que conecta o presente ao passado milenar da Igreja e projeta sua continuidade para o futuro. Em um mundo de democracias modernas e corporações globais, o conclave permanece como um dos últimos grandes mistérios institucionais, um processo que recusa a transparência total em favor da tradição, do simbolismo e da crença na intervenção divina. Os cardeais que participam do conclave frequentemente descrevem a experiência como profundamente espiritual. Muitos relatam sentir uma presença transcendente guiando suas decisões, um sentimento de que estão participando de algo maior que suas próprias preferências ou cálculos humanos. Para os fiéis católicos, esta dimensão espiritual é a essência do processo. Acreditam que o Espírito Santo guia os cardeais em sua escolha. Porém, mesmo no coração deste mistério sagrado, existem realidades humanas. Os cardeais carregam consigo as preocupações e esperanças dos fiéis de suas regiões. As dinâmicas entre diferentes facções dentro da Igreja, tradicionalistas e progressistas, europeus e não europeus, pastorais e curiais, inevitavelmente influenciam o processo, criando alianças e contra-alianças. Frequentemente, cardeais reconhecidos como papáveis, candidatos prováveis, entram no conclave, mas saem como cardeais comuns, enquanto figuras menos conhecidas emergem como o novo líder. Existe um antigo ditado em Roma: quem entra papa no conclave, sai cardeal. Esta sabedoria reflete como os processos internos do conclave frequentemente produzem resultados surpreendentes. Ao longo dos séculos, o processo de eleição papal evoluiu. No início da Igreja, os papas eram escolhidos pelo clero e pelo povo de Roma. Em diferentes épocas, imperadores e nobres exerceram grande influência sobre a escolha. Foi apenas no século XI que o Papa Nicolau II restringiu o direito de voto aos cardeais, e somente no século XIX o conclave assumiu a forma que conhecemos hoje. A última grande reforma no processo foi implementada pelo Papa João Paulo II em 1996. Entre outras mudanças, ele eliminou os 2 métodos alternativos de eleição, por aclamação e por compromisso, deixando apenas a votação secreta. Também estabeleceu que, após 33 rodadas de votação sem resultado, a maioria necessária para a eleição cairia de 2/3 para a maioria simples. O Papa Bento XVI posteriormente reverteu esta última mudança, restaurando a necessidade permanente de 2/3 dos votos. Nos últimos anos, os conclaves têm sido relativamente breves. O conclave que elegeu o Papa Francisco em 2013 durou apenas 2 dias. Isso contrasta fortemente com alguns conclaves históricos que se arrastaram por meses ou até anos, causando crises na Igreja. O conclave mais longo da história ocorreu entre 1268 e 1271, durando quase 3 anos, e só terminou quando as autoridades locais trancaram os cardeais, reduziram sua alimentação e até removeram o teto do local onde estavam reunidos para incentivar uma decisão. O processo de eleição papal é, sem dúvida, um dos mais fascinantes rituais de sucessão de liderança existentes no mundo contemporâneo. Combina elementos que parecem contraditórios à primeira vista. É, ao mesmo tempo, profundamente tradicional e surpreendentemente adaptável, extremamente privado em seus procedimentos internos e imensamente público em seu resultado, meticulosamente regrado e, ainda assim, aberto ao imprevisível. Para os fiéis católicos, o conclave representa a continuidade de uma promessa feita há 2 milênios, quando Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cada novo Papa é visto como o sucessor direto de Pedro, o pescador da Galileia, em uma linha ininterrupta que atravessa os séculos. Para os não católicos e observadores seculares, o conclave permanece como um fascinante estudo de uma instituição
que atravessou impérios, revoluções e transformações culturais, sempre se adaptando sem perder sua essência. Em um mundo onde tendências vêm e vão em questão de dias ou semanas, a perspectiva de séculos da Igreja Católica oferece um contraponto único. Quando a fumaça branca sobe da chaminé da Capela Sistina, não é apenas um novo líder religioso que é anunciado. É também a continuação de uma das mais antigas instituições humanas, que continua a exercer influência significativa sobre bilhões de pessoas e sobre os rumos da história mundial. Este é o verdadeiro mistério e o verdadeiro poder do conclave, sua capacidade de conectar o presente ao passado mais distante e, ao mesmo tempo, abrir caminho para o futuro. O que acontece quando um papa morre vai muito além de rituais e procedimentos. É um momento em que tradição e modernidade, fé e pragmatismo, história e futuro se encontram em um dos cenários mais dramáticos e significativos da experiência humana. E enquanto o mundo aguarda o Habemus Papam, somos todos convidados a refletir sobre o notável fenômeno de uma instituição que transcende o tempo e continua a encontrar seu lugar em cada nova era da história humana. Se esse mergulho nos segredos do conclave despertou sua curiosidade, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no Bíblia Desvendada. Aqui, revelamos os mistérios que moldaram a história da fé. Até o próximo mistério.